Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Tiago de Jesus e sou aluno do quinto período do curso de Ciências Atuariais na Universidade Federal de Sergipe. Estarei conversando com vocês um pouco sobre um estudo que eu desenvolvi, no qual intitulei Gestão de Riscos e a norma ISO 31000, uma abordagem literária. O risco é um fenômeno intrínseco em todas as atividades da organização, com magnitudes, características distintas. Diversos modelos foram criados com o objetivo de sugerir a melhor forma de implementar um processo de gerenciamento de riscos, entre os quais eu posso citar alguns que Santos apresenta em seu estudo, como o FERMA, o modelo australiano, o COSO e a norma ISO 31000. No presente estudo, foi analisado a norma ISO 31000, que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Normatização, que reuniu diversos especialistas da gestão de diversos países, inclusive quem nos representa dentro dessa organização é a BNT, com o objetivo de desenvolver um modelo que sugerisse princípios e diretrizes para a implementação de um processo de gestão de risco. Embora diversos trabalhos já tenham sido realizados sobre gestão de riscos, muitos gestores ainda não oferecem a devida importância a esse conhecimento. Deste modo, o artigo ele teve como objetivo geral realizar uma revisão de literatura sobre gerenciamento de riscos e sobre a norma ISO 31000, e alguns objetivos específicos, como conceituar o risco com base na literatura, classificá-los, conceituar a gestão de riscos, avaliar modelos propostos pelos autores, bem como avaliar as experiências dos autores ao utilizar a norma ISO 31000, avaliar suas aplicabilidades segundo a literatura, sendo um estudo de relevância para os gestores que têm interesse em conhecer mais sobre a área de gestão de riscos, também para os docentes e discentes. Na literatura, encontra-se diversas definições para o risco. Alguns autores afirmam que o risco é um evento incerto, no qual, com a sua ocorrência, as empresas têm perdas. Outros falam que a ocorrência desse evento incerto pode ocasionar perdas ou ganhos. Hoje eu trouxe uma definição interessante dada por Alessandro e seus colaboradores, que seria olhar para o risco como um desvio daquilo que era esperado. Também, uma distinção interessante dada pela literatura é justamente a distinção entre o risco e a incerteza, pois ao risco atrela-se uma probabilidade, e com isso nós conseguimos mensurá-lo através de técnicas estatísticas e matemáticas. Já para a incerteza, este feito não é possível. Outra visão interessante sobre o risco é apresentada por Areosa. Nós podemos analisar aí na figura 2, ele faz uma relação entre o risco e o tempo, onde, até mesmo em consonância com a afirmação de Ren, o risco ele é um evento do futuro e que está diretamente relacionado com as atitudes, com as atividades que a organização exerce e a tomada de decisão. Isso é bastante interessante. Outro ponto também bem relevante é que o autor ele relaciona a certeza com o passado. De fato, o que passou nós já conhecemos, e esta certeza se torna um conhecimento acumulado. Com a análise desse conhecimento acumulado, gera-se a possibilidade de antecipar-se a futuros eventos. Essa antecipação é dada pela gestão de riscos. Outro ponto interessante levantado por alguns autores na literatura é que, antes de implementar um processo de gerenciamento de riscos dentro da organização, é importante avaliar a governança corporativa, pois controle, não ter gerenciamento é ruim, mas tarefas, controles demais também pode atrapalhar o desempenho da organização. Diversos autores consultados implementaram modelos de gestão de riscos, alguns desenvolveram esse modelo, seja para alguns setores ou para a empresa toda em si. No quadro 1, nós podemos analisar isso, alguns processos que os autores implementaram dentro da organização.
e foi possível identificar alguns padrões, né, algumas similaridades nesses processos. E estas similaridades foram sintetizadas na figura 3. Eu trouxe alguns processos resumidos. No caso, a identificação dos riscos, avaliar os riscos, tratar esses riscos, são etapas similares, são essenciais para um gerenciamento de riscos. E essas etapas, elas foram explanadas, elas foram justificadas com a opinião dos autores no artigo, explicando como realizar essas etapas, quais são as técnicas que podem ser utilizadas com base no que a literatura fala. No estudo também foi analisado o que é que a literatura tem falado sobre a norma ISO 31000. Foi uma norma criada em 2009, uma norma genérica que visa propor princípios e diretrizes para a implementação de um processo de gestão de riscos para qualquer tipo de risco e baseia-se em princípios básicos administrativos, como apresenta a Lalonde e Boreal, que fala justamente do planejamento, organização, direção e controle. Na figura 5, nós podemos analisar o processo. Eu trago o exemplo, claro, né, do processo sugerido pela norma ISO 31000 de 2009. Diversos autores criticaram esta norma, informando que tinham termos vagos, termos ambíguos, ideias incompletas. Leite até aponta que teriam algumas sugestões no processo que seriam impossíveis de serem realizados se forem seguidos a pé da letra, definições equivocadas, mas também há autores que defendem a utilização dessa norma. Eu exemplifico aí Lalonde e Boreal, que e realmente identificaram falhas na aplicação da norma ISO 31000 de 2009, mas que essas falhas foram realizadas por conta de usuários que interpretaram equivocadamente as sugestões ou implementaram as atividades de maneira errada. Com o decorrer do tempo, a própria ISO identificando algumas falhas dentro do modelo, sugeriu-se que a norma passasse por uma revisão. E no ano de 2018 foi lançada a norma ISO 31000 de 2018, que eu trago o exemplo do processo sugerido para vocês analisarem. Este processo também foi destrinchado com base no que os autores falam no artigo. E, de fato, dá para analisar que tiveram poucas alterações do processo do processo sugerido de 2009 para o de 2018. Os autores apontam que a diferença é que o processo de 2018, que é a norma de 2018, ela visa apresentar a gestão de riscos de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais interativa, que ela permeie todo o processo, todo o planejamento estratégico. E outro ponto importante também é a inclusão de mais uma etapa dentro deste processo, que é a etapa de registro e relato para auxiliar em possíveis auditorias. Tendo em vista que o presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre gestão de riscos e a norma ISO 31000, percebe-se que a literatura aponta a grande importância da gestão de riscos para o sucesso de uma organização, bem como a norma ISO 31000 é sim um conjunto de recomendações e princípios relevantes a serem consultados na construção de um processo de gestão de riscos. Vale ressaltar também a importância de adaptar esses princípios e diretrizes à realidade da organização, através do conhecimento da governança corporativa, do conhecimento da empresa, dos riscos, da realidade da organização. Essas foram as referências utilizadas para a construção desta apresentação e agradeço imensamente a oportunidade
de poder conversar um pouco com vocês. Até mais.